Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Jogando Outro Jogo. Estamos aqui para deixar um recadinho para você. Não deixe de curtir, comentar. Isso é um termômetro para a gente saber se vocês estão curtindo o conteúdo, se vocês estão curtindo o tema. Não se apega muito à pessoa, se apega ao conteúdo que a gente vai falar aqui para vocês. Por que eu digo isso? É uma forma de ser um conteúdo gratuito. Porém, assim, o foco nosso realmente é de colaborar com vocês em termos, ou melhor, para quem vive nesse mundo do empreendedor. Porém, aqueles que trabalham dentro de uma empresa também têm uma vontade, um sentido de querer empreender. Então, é válido para você também. Mas para a gente saber se realmente está sendo válido, precisa dar uma curtida lá para a gente, dar uma comentada, compartilha com os seus amigos. Ou seja, colabora aqui com a gente para que a gente possa trazer pessoas de relevâncias, como a convidada de hoje, que vocês vão gostar do tema. Não é bem um tema, mas é algo que vai valer a pena para aqueles que são. Deixa eu escutar aqui, só para ver se esse tema vai ser importante. Não se apega a isso, não seja. Não, ou melhor dizendo, quebre essa crença que existe dentro de você. Porque, assim, dentro do conteúdo geral que a gente vai passar aqui, ele vai ser relevante para você em temas até pessoais. Quer ver? Vou convidar aqui a nossa amiga Lilian, que vai falar para a gente sobre gestão de empresas e contabilidade. Lilian, primeiramente, obrigado aqui por você ter aceitado, obrigado pelo seu tempo de ter aceitado aqui nosso convite e estar compartilhando aqui com a gente sobre o seu conhecimento, sobre a sua vida. E eu já inicio perguntando para você, por que você decidiu empreender? Já que a gente está nesse universo que é totalmente diferente do cotidiano ou do normal, que é trabalhar de CLT, nada contra. Porém, quando a gente toma essa decisão, que é uma palavra decisão e visão, são palavras que vivem no mundo do empreendedor, aí me vem essa pergunta, por que você decidiu empreender ou há quanto tempo você empreende? Carlão, muito obrigada pelo convite. Eu espero que realmente seja de muita contribuição para quem estiver acompanhando, e porque é realmente muito importante. Sobre a questão do empreender, se a gente for contar até com o intraempreendedorismo, na época que eu trabalhei como CLT também, então a gente já pode colocar aí na continha uns 20 anos, pelo menos. Oh, Já tem um bom vou, apro tempinho. vou Então, aproveitar então e assim, tirar bastante informação. opa, vamos lá, estamos aqui para isso, para compartilhar. Né? Então, a Maravilha. gente divide para multiplicar, né? Então, vamos Show. espalhar isso Aí. para mais pessoas. Já anotem essa daí. Somar para multiplicar. Nossa, É, de, boa. Não, eu falei é, errado, né? Falei é errado. dividir para multiplicar. A Aí, ó, gente tá vendo? compartilha, né? A gente divide aqui, compartilha, divide os nossos conhecimentos para que mais pessoas aprendam, né? A gente multiplica isso. Então, eu espero que muitas pessoas assistam para que tenha mais informação mesmo, para que agregue valor. Maravilha. E, Você viu, e né, galera? aí, Aqui, empreendendo é mais de 10 anos. Desculpe. imagina. Lilia, uma coisa que eu comento aqui com a galera é o seguinte: eu sou um aluno aqui. Fala para a galera, eu sou aluno. Então, existe um padrão, né? Que existe qualquer coisa que a gente imagina, que o sonho deseja fazer, às vezes a gente dá uma quebrada, não realiza algo porque assim, será que eu tenho que seguir esse padrão? Será que eu tenho que seguir aquilo? Cara, primeiro você toma uma decisão e depois você vai corrigindo conforme o tempo. Então, assim, eu não tenho assim essa questão de tipo, se eu falei errado, se eu falei certo, se cara, primeiro faz e depois você vai melhorando com o tempo e tá tudo certo. Então, assim, até interrompi aqui a Lília, peço desculpa por isso, mas assim, e também nem apresentei aqui a Lília. Porque o que acontece, Lília? É, tem alguns padrões assim de, putz, quem é essa pessoa, quanto tempo ela tá, e aí as pessoas às vezes já acabam, não me interessei, mas nem sabe do que vai ser tratado, sabe? Então, existem uns padrões aí que a gente está, de alguma forma, tipo, dando uma quebrada, mas tá tudo certo, a gente vai chegar lá. E aí, Lilian, o que você pode falar para a gente? Então, assim, 20 anos aproximadamente de intraempreendedor,
empreendendo? Porque hoje você já tem a sua empresa mesmo, né? Tenho. Então, assim, a empresa mesmo já tem uns 10 anos. Nossa, show de bola. E isso surgiu da experiência que eu tive trabalhando em outros locais. Então, eu vou só me apresentar rapidinho, que eu acho que não é Sim, todo claro. mundo que sabe que a minha formação é em ciências contábeis e controladoria. Então, eu sou contadora e também controller. E o que faz um profissional desse? Ele cuida principalmente das finanças e também é um apoio na gestão das empresas, né? Então, a gente ajuda a fazer a gestão empresarial. A minha experiência, principalmente no último lugar que eu trabalhei, foi de ver como os clientes que eram atendidos, em praticamente a totalidade deles, são empresas de fora do país, eles usam as informações dos relatórios contábeis para planejar, projetar o próximo mês, os próximos meses, os próximos anos, em todas as esferas. Então, assim, projetar vendas, automaticamente já projetando impostos, as despesas, os custos, os resultados. Então, assim, isso é encantador. Então, assim, uma das comparações que geralmente são feitas, eu já vi em alguns lugares, e Uhum. acho que assim, para tentar entender melhor, é o mais próximo, né, para ilustrar. Né? Uhum. Então, o médico, o contador, ele seria o médico da empresa. Então, assim, esses relatórios, eles são os exames. Aí registra tudo que aconteceu, então é o registro de todos os fatos que acontecem dentro da empresa. Esse é o trabalho da contabilidade. Então, aconteceu qualquer coisa, a função é registrar. Então, eu gastei com X coisa, eu tenho essa comprovação, e mesmo que não tenha, mas é um fato que aconteceu dentro da empresa, a gente registra. Saquei. A pessoa vendeu, teve uma venda, a gente registra essa venda. Essa venda gerou um valor de imposto, a gente registra esse imposto, a gente registra que a empresa tem a obrigação de pagar isso para o governo e quando ela paga, a gente registra esse pagamento também. Então, se a empresa tem uma folha de pagamento que é elaborada por um departamento específico, que é o departamento pessoal, a gente registra os eventos da folha de pagamento dentro da contabilidade. Então, a contabilidade, ela amarra tudo que acontece dentro da empresa. E agora eu entendi o porquê que acaba, para a grande maioria, onde eu me incluo também, parece um universo muito complexo. Porque, assim, a contabilidade, pelo menos assim, eu já escutei isso de muitas pessoas, talvez é a dúvida de alguns aqui, que a questão de a contabilidade é números? São números, no caso? a gente traduz em números, mas assim, o que muita gente imagina que É, não, eu não vou estudar contabilidade porque eu não sei mexer com números, eu não é. quero fazer contas. Uhum. Então, e não é uma ciência exata. Né? Ciências contábeis é uma ciência humana. E a gente, assim, a gente traduz em números, mas a gente trabalha muito conceitos. Então, assim, é muito estudo e aprofundado de conceitos. Então, assim, Entendi. é uma questão mais analítica, então, tem, você faz muita análise do que é aquilo, no que aquilo reflete, o que aquilo pode interferir, qual a possível consequência, é, se a empresa continuar nesse ritmo, ela vai progredir, prosperar, ela tem tendência a quebrar, mas isso a gente faz analisando o contexto todo. Se a gente não tem também um registro correto, adequado, qualquer análise que você fizer, eu vou pegar aqui, eu vi aqui em algum lugar que tem uma planilha, tem alguma coisa, eu vou colocar aqui os números da minha empresa, eu vou colocar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mas às vezes aí você não tem o registro do período completo, então você vai ter uma análise furada. Entendi. Então, essa é a nossa função. Tá? A gente compila todos esses dados do determinado período de tempo e emite os relatórios, e aí sim, esses relatórios é que serão base de análise. Então, ali que a gente vai fazer esses apontamentos. Então, a gente também trabalha com, por exemplo, balancetes mensais
de orçamento empresarial. Então, assim, projetando números futuros com base no presente. Então, você tem um valor X. Qual é o seu objetivo? Né? Você quer chegar no final desse período, pode ser um trimestre, pode ser no mês seguinte, pode ser daqui a um ano, né? Você quer chegar em que valores? Né? Em que nível que você quer chegar com a sua empresa? Você estabelece isso, você faz o desenho da sua empresa completa, né? E aí você vai trabalhando cada um desses setores. Tá? Você vai trabalhar venda, você vai trabalhar custo, você vai trabalhar DP, você vai trabalhar isso, aquilo. Seria o famoso planejamento, né? Planejamento, assim, Exatamente, é isso mesmo. então, é onde você está, onde você quer chegar e para onde você deseja ir também. E a contabilidade, ela praticamente ela faz essa gestão. A gente tem esses números e a gente acompanha isso junto com o empresário, o empreendedor. Então, até para que a gente tenha os registros corretos e adequados, é importante que o empresário também tenha a sua parte administrativa, financeira em ordem, né? Se não tiver, organizar o quanto antes, porque isso é o reflexo da gestão da empresa. Então, a forma como a empresa é gerida, ela vai ser registrada. Aí não tem como escapar. Então, se a empresa está uma bagunça, aquilo vai chegar de uma X forma para nós. Quando a gente registra, aí aquilo fica visível. Olha, tá vendo? Tá assim. E, e, e se tem um acompanhamento constante e tudo certinho, e você consegue identificar, olha, tá vendo? Você pode ter um furo. Você acha que o seu problema está aqui, nesse setor da empresa, mas, na verdade, está aqui nesse outro lugar aqui, né? Por exemplo, se você, como eu fiz a comparação com o médico, né? Você tem uma dor de cabeça. Se a gente vai lá no Dr. Google, dor de cabeça pode ser 1000 coisas, mas só o especialista que vai te examinar, que tem aquela expertise, aquele know-how que vai identificar a causa daquela dor de cabeça. Né? Então, assim, essa é a nossa função. Né? Então, assim, eu acho encantador. Então, e isso me fez lembrar até o fato o porquê que muitas empresas quebram. O que eu quero dizer com isso? Porque é um número que passa no jornal, passa na revista, e a gente já conhece isso há muito tempo. E, assim, a gente ouve falar, né? Porque muitas empresas quebram aí, enfim. Vem muito dessa parte do que você falou, eu estou achando que está aqui o erro, mas está aqui onde eu não registrei. Faz sentido essa analogia? Também. Tem muito também da cultura, não é colocando juízo de valor assim, pessoal, nem sim. nada, mas a gente vê que é muito ainda da cultura do brasileiro, ou do empresário, do pequeno em geral. Começa e vamos focar em vendas, e não é errado, né? Se não vende, quebra, né? Se a empresa não vende, a empresa quebra. Se não vender, não tem como pagar as contas. Não tem nada de errado com isso. Mas muitas vezes está focado só nisso e outras áreas da empresa acabam ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, seria interessante as empresas, já de quando iniciam as operações, já iniciar principalmente com essa parte administrativa certa. Então, assim, você tem que definir quem faz o quê, se tiver mais de uma pessoa, ou se for uma única pessoa, definir assim as áreas, o tempo que você vai dedicar para cada área da empresa, mas esse desenho inicial de como a empresa vai funcionar e de responsabilidades, etc., você já tem que ter isso antes de iniciar as operações, ou quanto antes você identificar ou ter consciência dessa necessidade, já arrumar isso daí também. Aí você começa a ter a casa em ordem. Aí os registros já começam a serem feitos de forma correta, né, e adequada. E aí sim a gente consegue ver o resultado desse trabalho. Né? Assim, é um trabalho que o resultado não é tão imediato.
Então, assim, acaba levando um tempo. Então, assim, a gente acaba conhecendo a empresa, tem que conhecer como ela funciona, os pormenores dela, e para poder fazer os registros. É tudo bem analítico. Então, por isso, mais uma vez, que não é uma ciência exata, a gente transforma esses fatos em números, né, que são as contas contábeis, esses valores monetários que giram, a gente transforma, coloca nessas contas, cada qual no seu local correto, apropriado, para poder ter esses relatórios. Que Então, assim, massa. é muito importante ter tudo isso arrumadinho. Aí o contador é assim, a pessoa mais indicada para te ajudar e te dar esse apoio. Você falando isso, Aline, me lembrou sobre a cultura, né? A gente tem uma cultura muito diferente, né, de outros países e tal, principalmente com essa questão de organização. Ou seja, o pessoal lá de fora, né? Eu sou aquela pessoa que putz, por que tem que comparar com lá de fora? Cara, porque tem. Eu também demorei um pouco para quebrar essa crença, mas porque tem. Por essa questão, porque assim, como você que já trabalhou com isso, o que você poderia comentar assim, para a gente uma cultura que o pessoal lá de fora tem, porque assim, essa margem de números que empresas fecham aqui é muito diferente lá fora. Praticamente quase não se comenta isso lá. Você que trabalhou, o que você poderia comentar com a gente sobre essa diferença? Por que aqui fecha muito e lá fora quase não se comenta sobre isso? Aqui a gente ainda tem aquela cultura, dá para dar um jeitinho? Como que eu faço para pagar meus impostos? Caixa 2. Ah, Muitas vezes, assim, se você não consegue nem controlar direito um único caixa, como é que você vai fazer caixa 2, gente? Então, assim, isso é uma das coisas principais das vivências que eu tive, das empresas com as quais eu trabalhei, de ter isso corretamente e honestamente registrado. Então, assim, se o empresário tem um interesse genuíno de crescer, de prosperar, não vai ser com jeitinho, não vai rolar. entendi. Não tem essa. Então, assim, para crescer, o ideal é você utilize as regras a seu favor, né? Utilize a legislação a seu favor, né? Então, dá sim, dá para você fazer a empresa trabalhar, crescer, jogando as regras do jogo tudo certinho. Dá. Pode ter Uhum. certeza que dá. É possível. É É possível. possível. Porque a Eu já gente vi tem, isso. tem esse comentário também, né, que rola por aí, não só empreendedorismo, e empresários também, que de muito tempo que eu venho acompanhando, né, desde quando eu vim gostando de negócios, né, então eu vim lendo sobre revista e tal, que todos comentam assim, o Brasil cobra um imposto muito alto. Então, nenhuma empresa consegue sobreviver no Brasil. E tem um cara comum, assim, que a gente conhece, um cara aí chamado, acho que Flávio, assim, Flávio Augusto, assim. Esse cara, ele meio que se tornou, esse cara não, essa pessoa, ele se tornou referência para muitos empreendedores ou empresários, e ele já deixou vários conteúdos ali, não tá fazendo jabá aqui no nome dele, mas é um cara que entrega um conteúdo de uma forma que ele mostra esse outro lado também do empresário. Ele fala, ele é muito bom em vendas, mas ele fala também sobre esse outros critérios. E a gente conhece, né, ele, esse cara aí, esse carinha aí. De E, pouco tempo, né? de um pouquinho A tempo gente aí, de uns, acompanha já há pouquinho tempo, né, um esse pouquinho. rapaz. E ele comenta, provavelmente a Lília já deve ter visto também. Na verdade, a Lília viu e a gente comentou aqui nos bastidores um pouco antes, sobre ele comentar o fato de que realmente ele paga todos os impostos. Realmente é um absurdo, tá tudo certo, mas ele paga direitinho todas as empresas. É porque ele já é bilionário. Será? Aí eu pergunto para ele, será? É porque ele já é bilionário? Mas será que quando ele começou ele não já vinha pagando? Porque eu me lembrei até de um conceito assim, quando você vai vender uma empresa, se não me engano, acho que foi ele mesmo que postou uma vez lá na rede social, quando você vai vender uma empresa, a primeira coisa que a outra pessoa que possivelmente venha a comprar, ele pergunta, manda o relatório. É ou não é, Lilian? Quero ver seus números. É a primeira coisa.
Tem um lugarzinho, tem um nomezinho de um livro que é obrigatório, que é o fruto, né, desses registros, é o livro diário, né? Então, assim, se você procurar, você vai achar assim, um livro diário. Hoje a gente já tem ele até em forma digital, você faz todo o registro, salva essa mídia e já transmite esse livro diário, já está em forma digital, você já transmite ele para o governo hoje. Já chegamos nesse nível. Mas, assim, algumas empresas que ainda não têm essa escrituração digital, principalmente as menorzinhas, ainda tem o livro diário físico, né? Capa dura, muito bacana. E sobre essa questão até do Flávio, que eu também particularmente sou muito fã, tem uma coisa que eu acho que pode também ilustrar, sabe? É até bíblico, né? Você tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Então, assim, isso é uma coisa de cada um, né? Então, assim, não, eu vou fazer uma gâmbia aqui agora, mas depois eu corrijo lá na frente. Amigo, você vai perder muito tempo, você poderia economizar tempo, ter mais resultados, já começando com tudo direitinho desde o início. Que aí é um dos pontos que todo mundo a grande maioria, né? Falar todo mundo é muito genérico. Uma grande maioria começa com essa questão de jeitinho, né? Que é, como você comentou, é a cultura. E quando se compara com uma cultura lá de fora, a Lilia já tinha comentado isso uma vez, que é a questão de por que o pessoal lá de fora é muito mensal, né, Lina? Tipo, eles fazem esse relatório mensal, é isso, né? A maioria, eles vão trabalhar o mês seguinte com o relatório fechado no mês. Então, assim, esse último lugar, a gente muitas vezes fechava até o relatório antes de fechar o mês. Então, assim, a gente encerrava o mês, por exemplo, dia 25. Corria fazer os relatórios para entregar esses relatórios para eles projetarem, corrigir rota para o próximo mês. Então, assim, é um trabalho que tem que ser bem sincronizado. E aqui a gente, né? Aqui no nosso país, como que funciona? Né? Normalmente. É difícil. Por que é difícil? Porque geralmente essas empresas elas já têm assim uma estrutura, tem os profissionais que trabalham ali que já têm até uma certa noção. Então, assim, o nosso trabalho, quando eu saí desse lugar, que eu pensei, essas empresas elas crescem, elas têm esse conhecimento e crescem com tudo certinho. Muitas vezes é até assim os próprios empresários aqueles ou não têm acesso a essa informação, enfim, a gente procura. Então, eu quero poder mostrar que dá para trabalhar com tudo certinho. Dá para trabalhar. E é lógico, assim, envolve muito mais questões? Envolve. Então, assim, é o comprometimento do empresário, tem questão comportamental também? Também. Né? Às vezes ele não pode não ser, ele está empresário naquele momento, mas, tipo assim, nossa, eu não consigo levar mais adiante que isso, então foi um momento. Tem essas questões também. Tem também. Mas muitas vezes a gente vê o empreendedorismo de necessidade, mas não tem esse conhecimento. Saquei. E ele é muito necessário. E isso é uma das coisas que você comentou agora há pouco, que faz com que as empresas não durem muitos anos, assim, a gente vê essas estatísticas de Sebrae, né, entre os 2, 5 primeiros anos, a maioria quebra. Aí você vai ver os motivos, falta de capital de giro, de caixa, falta de clientes, falta de vendas, tem mil questões, mas o que está por trás disso tudo, muitas vezes, ou é falta de informação, ou às vezes até tem a informação, mas não executa adequadamente, ou não tem um acompanhamento adequado de um profissional para fazer esse acompanhamento e mostrar, olha, não é por aqui, vai por ali, né? Tem várias variáveis envolvidas também, mas acho que o principal, o que eu vejo hoje é isso, é de realmente não ter esse conhecimento, ou às vezes até mesmo consciência, às vezes até sabe, mas ainda não conseguiu, assim, não, isso é importante, eu vou por esse caminho, porque senão eu vou me lascar. Então, assim, às vezes é isso também, não tem ainda aquela consciência necessária para fazer a coisa virar. Aí um dos pontos, Lili,
que eu acredito que quando a gente se encontrava lá nas reuniões ali, né, dos empreendedores e tal, não se falava sobre contabilidade. Lembra? Não se falava. E por quê? Porque é um assunto que, beleza, como você comentou, é meio cultural, né? Cultural, ou assim, se tem o Dr. Google ali, não, eu baixo uma planilha aí, tem um monte de gente falando. Lá no YouTube, lá, consulta lá que tem um cara falando de contabilidade lá, mas fazer, e é uma coisa que, assim, o fazer a contabilidade. Cara, quanto tempo você perde, o empresário, né? O empresário empreendedor, quanto tempo você leva para fazer a contabilidade que tem aí no Dr. Google? Porque ali parece muito simples. Não, tá aqui a planilha, você só coloca aqui, tá tudo certo. Aparentemente não é. Eu já tive comércio e não é tão assim. Eu não conhecia a Lília na época, mas enfim, eu entrei lá no índice do Sebrae, eu acabei entrando, mas olha o aprendizado. E essa questão porque não se comenta muito sobre essa parte de contábil. E como você mencionou, talvez até tenha, hoje em dia, com essa tecnologia, a informação. Porém, as pessoas hoje em dia, tá todo mundo sem tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer isso. Mas também, se ela não tem tempo, então contrata alguém. Não, mas vou contratar lá a contabilidade só para ele gerar uma É notinha? muito caro. Aí, ó. É isso. Para que eu vou pagar? Não. E aí me lembrou agora assim, o porquê que é caro, né? Até, né, o rapaz aqui que a gente comentou, ele já postou ele, mas assim, fazendo uma collab, né? E fizeram uma pergunta para ele sobre onde realmente ganha esse dinheiro quando você tem uma empresa, ou você é um empreendedor, enfim. Aí ele falou, na hora da venda. E aí na hora me acendeu, na hora da venda, beleza. Mas foi o que eu comentei ali atrás, qual é a primeira coisa que você pensa quando você pensa em vender ou acha um comprador para sua empresa? Além dos critérios de valuation e tudo mais. A primeira coisa que a pessoa te pede, me manda seu relatório. Mas a gente não tem essa base essa base cultural de tipo, cara, eu preciso controlar tudo aquilo que tudo aquilo que sai, ele tem que estar registrado em algum lugar. E não tem. Lira, talvez eu levantaria a bandeira aqui assim, não tem essa informação. No Doutor Google, não tem. A informação correta. Não, eu acho que não tem. Olha, porque a grande maioria que eu já conheci, ninguém fala dessa área. Por que ninguém fala dessa área ali? Ajuda a gente aqui, por quê? Boa pergunta. Será que está faltando gente para falar dessa área? Eu Na acho que verdade, pode ser, né? pode Mas por que ser. será, né? Assim, é uma área que nem eu comentei, ela é muito analítica. Para você fazer como manda o figurino, toma muito tempo também. Né? É praticamente que bem artesanal. Né? Cada CNPJ, que é o número de identidade de uma empresa, é como se fosse CPF, assim, é único. Então, assim, padronizar algumas operações, a gente consegue. Colocar automatizado, maravilha, é o melhor dos mundos, assim, é um sonho. Né? Você elimina muito a parte de digitação para que você consiga fazer análise de relatórios. Maravilhoso. Mas cada caso é um caso. Né? E muita gente hoje associa a profissão a somente cálculo de impostos. E não é. Na verdade, isso é uma das áreas. Né? Então, assim, a gente tem bem básico, bem resumido, três áreas. Né? Então, assim, a gente tem o departamento pessoal que vai calcular e emitir folha de pagamento. Então, assim, é uma área específica. Né? Então, a gente tem a área fiscal, que tem ali o registro de notas fiscais, cálculo de imposto, tudo direitinho. E junto com isso, essa área é responsável por entregar várias informações ao longo do mês e do ano para o governo. Né? O governo nos sequestrou muito também. Então, assim, são muitas horas que são dedicadas para prestar contas, prestar informações, porque aí sim, são questões que os efeitos são imediatos. Se você deixa de entregar uma declaração, a multa vem. Entendi. Né? E aí, muitas vezes, você vai falar assim, como assim essa multa? Eu não estou te pagando para você cuidar das minhas contas, das minhas coisas? É,
entendeu? Sei. Então, assim, e aí muitas vezes sobrecarrega demais a parte fiscal e a parte contábil acaba ficando em segundo plano. Mas não é esse o nosso objetivo e o nosso propósito aqui. Entendi. Então, Entendi. assim, é delimitado. E a contabilidade amarra tudo. Então, assim, a contabilidade vai registrar a movimentação financeira da empresa, vão ter lá os recebimentos dos clientes, os pagamentos de fornecedores, impostos, funcionários, vai ter o registro das vendas, né? Vai ter todo o registro das compras. Então, tudo vai estar registrado e amarrado dentro da contabilidade. A contabilidade é esse registro, é o registro dos fatos ocorridos dentro da empresa. Então, tudo que aconteceu dentro da empresa, a contabilidade registra. Então, a contabilidade é o registro. E por que também é Certo. conceitual e é de humanas? Porque a gente vai ver cada coisa, olha, isso daqui representa o que dentro da empresa? Então, a gente tem que estudar a fundo, conceitualmente, cada evento, para estudar e saber em que local a gente vai fazer esse registro. Então, é tudo estudado, né? Então, não dá para fazer, tipo, na baseada. Não, não Entendi. dá. E Então, demanda tempo, né? Demanda muito isso, tempo. porque praticamente é quase uma, como você mencionou ali, de médico, né? É quase uma cirurgia que vocês fazem. Vai ligando os pontos, né? Ou vai fazendo os exames, né? Porque aí o resultado dos exames são os relatórios contábeis, né? Aí a análise Uhum. desses resultados é o diagnóstico do médico. Olha, tá comendo, tem muito colesterol aqui no seu exame. Se você continuar assim, amigo, você vai infartar. É mais ou menos isso. A gente vai olhar lá e vai falar assim, colega, se você continuar aqui nesse ritmo, você vai quebrar. Não, você continuar nesse ritmo, assim, legal, hein, você está indo bem, está no caminho, a sua gestão está ok. Então, assim, isso que é o bacana. Você consegue Entendi. enxergar isso, você traduz isso em números e você consegue enxergar isso. Nossa. Mas tem que ter um trabalho em conjunto. Então, assim, se o empresário envia para nós as informações corretas, de forma correta, aí o nosso trabalho também, esse registro, ele vai ser feito de forma mais adequada, né? Então, por isso que a gente fala que é um trabalho de parceria. E aí é aconselhado, então, né, quando a gente fala de contabilidade, às vezes um microempreendedor ou quem está pensando em iniciar já, ixi, peraí, nossa, então eu já tenho que contratar uma contadora, já tenho que pensar na contabilidade. O- Qual conselho você daria para esse pessoal que de repente está iniciando? Porque assim, é importante sim já pensar nisso, porém, assim, se ele vai começar, ele já precisa deixar tudo isso registrado? De preferência. Porque se você não tem isso já desde o início, para você ter ter um ponto de partida é muito mais complexo, porque você não tem um histórico passado para você fazer acompanhamento. É que nem saldo bancário, a gente não tem ali, acaba o mês, aí tem um saldo inicial, um saldo final, né? Uma Sim. sequência. Mas aí para fazer esse registro a partir daquela X data, muitas vezes a gente não consegue esse saldo inicial. Então, é muito mais complexo. Então, assim, é lógico, se possível, o mais adequado, se o empresário tem a intenção de crescer, de progredir, de prosperar, já tenha tudo isso registrado desde o início. Né? Então, já tem o contrato social, você já tem ali o registro do capital social, que foi o valor que foi investido para começar a empresa. Aí você começa a investir na empresa, compra máquinas, enfim, equipamentos, móveis. Aí você já vai tendo, você já vai desde o início adquirindo esse hábito, Hum, esse bom hábito, entendeu? De ter tudo organizado. Porque depois, para pôr em ordem, dá muito trabalho, hum, né? Pensa assim, uma casa que dentro tá assim, tudo espalhado. Não, você foi comprando, põe aqui, tem um espaço aqui, põe aqui. Ah, você comprou outra coisa, esse aqui eu tenho que desfazer agora, e agora, como é que eu faço? Não dá para desfazer agora, deixa ele encostadinho no canto, depois a gente joga lá na sucata, enfim. Pensa, uma ah, casa que não tem interna nenhuma.
Pensa. Então, assim, para tentar ilustrar. Boa, boa. Não, esse computador é nesse cômodo mesmo? Não, mas o computador está lá na cozinha, mas o que ele faz ali na cozinha? Não, mas é o espaço que estava ali, que dava para colocar ele, põe ele ali. Então, assim, se você já vai começando na bagunça, para você pôr em ordem, dá muito trabalho. Um garimpo é um trabalho de formiguinha. Aí tem que ter paciência também. Não, é a falta da... Entendeu? Por isso que é importante. Então, assim, temos um projetinho aí de conscientização também. Mas boa. é importante que se tenha essa consciência do quanto é importante você ter a sua empresa em ordem desde o início. Né? Então, assim, por quê? Porque aí, conforme for expandindo, não, a casa está em ordem. Então, olha, eu já tenho um espaço aqui, esse espaço eu já organizei, já deixei ele aqui para receber esse X coisa, equipamento, móvel, enfim, que seja. Mas, assim, você já se organizou para poder receber aquilo. Só assim, ilustrando a importância de você ter a casa em ordem. Então, assim, essa organização interna, que é o que a gente fala de organização também administrativa. Então, assim, esse cômodo aqui, ele é para ter esse tipo de móvel aqui dentro? Então, sei lá, vou colocar uma mesa de copa dentro do quarto, do banheiro. Algumas coisas que não tem muito sentido. Então, você já tem essa consciência, não, isso aqui é aqui, a função dele aqui é essa mesmo? Ele foi feito para esse pedaço de cômodo aqui? Não? Então, põe ele no lugar. Então, assim, já desde o início, você já deixar isso bem definido, bem desenhado. E isso aqui vai funcionar assim, esse aqui vai funcionar assado, e você monta esse processo, essa engrenagem, para poder trabalhar, para poder rodar. Podemos dizer, para criar isso, precisaria de uma cartilha. Também. É interessante que tenha. Porque não temos isso culturalmente falando, tanto que está aí, só constar lá no Sebrae e ver, infelizmente, o que acontece. Porém, cara, não tenho, é o tal muito caro, não tenho condição de pagar. E como que a pessoa pode começar? Ou seja, a Lília fez uma analogia aqui, como que está a sua casa? Cara, aí você vai olhar para o seu lado contábil da mesma forma. Mas a grande maioria também tem, culturalmente falando, que contabilidade é imposto. Você, como é da área, eu já escutei isso falar, não, contabilidade não, é questão de imposto. E aí se vê lá, nossa, mas é mais a fundo que isso, né? Muito mais. Muito mais. Eu recomendo assim, não vá somente pelo preço, né? Então, conheça o profissional, né? Alguém que esteja, porque eu comentei até no começo, eu vou querer que um cliente ou um futuro cliente prospere. Se ele vai bem, eu vou bem também. Então, não é interessante para mim, não, eu vou cobrar para valer e dane-se se ele quebrar. Não, não é esse meu objetivo. Eu quero mostrar valor. Mas, assim, tem muitos que ainda acabam indo pelo preço. Aí, pelo preço, você não vai ter tudo. E vocês fazem... Aí você só vai ter guia de imposto. Aí é só o que vai ter. Aí, sim, se você for procurar alguém só por valor, dificilmente você vai ter todo Vocês fazem algum filtro? Todo. Quando vocês vão atrás de cliente, ou o cliente chega até vocês fazem algum filtro, tipo, como se fosse selecionar o cliente? Porque tem esse que chega aqui e veio só para saber quanto que custa, e vê aqueles que realmente, assim, ou tá com... então, eu comecei minha empresa há 5 anos, e comecei a colocar ontem na planilha. Será que dá uma força aqui? Como que vocês lidam? Porque assim, eu peguei aqui, de repente, três níveis, né? Aquele que chega só querendo consultar valor,
Aquele que chega, ó, então, faz 5 anos que minha empresa existe, mas não tem controle, e aquele que realmente chegou agora do zero e quer aprender a fazer realmente passo a passo, certinho. Se tem interesse de aprender, eu não me importo de ensinar, eu gosto de ensinar. Gosto de ensinar. Ah, Não tem problema. Mas, assim, a gente sabe, assim, tem sinais, né? Então, assim, se tem... Ah, quanto você cobra para X? Então, eu já sei que provavelmente está vindo só por preço. Se já vem, assim, na lata de... Não está querendo tudo, está querendo só pagar pouco. Mas, assim, independente de qualquer coisa, eu pergunto, procuro entender como que é a empresa, o que vai ter de movimentação, para ter um pouco de noção, para poder fazer a minha formação de preço também. Né? legal. Então, Quando vocês fazem pergunta, incomoda as pessoas. Já te falaram isso? Eu falo que eu já escutei. Então, assim, uma prestação de serviço. Aí, para você saber se a sua empresa ou seu negócio consegue contribuir e ajudar o possível cliente, você faz pergunta para ele e ele se sente incomodado. Mas para você ajudar, você tem que fazer a pergunta, né? Que senão. Ah, por isso eu tenho que. que entender. Mas a galera se incomoda tanto, Vamos principalmente. voltar no exemplo do médico, da dor de Boa! cabeça? Sim. Se aí eu vou, doutor, estou com uma dor de cabeça, se for um bom médico, ele vai te perguntar, você comeu alguma coisa diferente? Sei, não sei, estou criando aqui um cenário. Você está dormindo bem? Top. Como é que essa dor, ela é latente, latejante, ela vem, vai, em que região? Dói muito aqui, dói aqui, pode ser a vista, pode ser mil coisas, pode ser mil causas, mas ele não vai te perguntar, porque se é um médico que ele não te faz nenhuma pergunta, geralmente o que a pessoa fala? Nossa, ele nem olhou para minha cara, só me deu ali um analgésico e me mandou embora. As pessoas não gostam também. Então, assim, é a mesma coisa, a gente precisa conhecer um mínimo. Né? Então, aí eu não posso fazer nada, Não né? vai- Então, assim, faz parte, eu vou perguntar. Agora, se a pessoa não vai gostar, aí, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Aí voltamos de novo na questão de cultura. Nós temos aquela cultura de falou de dinheiro, ferrou. Contabilidade é a mesma coisa, porque assim, contratar uma empresa, né, contratar para me ajudar a me organizar, por isso que eu te perguntei se contabilidade, será que é só número? Não, não é só número, é a parte de gestão administrativa, da onde você está, para onde você quer e onde eu posso te levar. Então, por isso que eu falo, existe outras esferas aí. Porque falou de dinheiro assim, ó. Você começou a me perguntar, por que ela quer saber quanto que eu ganho? Por que ela quer É saber quanto bem que eu gastei? isso. Não é isso? Isso eu já escutei. Isso eu já Aí, escutei. Para que você quer meu extrato bancário? olha lá. Eu Nossa. faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Opa, E, putz, você tem alguma história nesse sentido? tenho. Tem. Conta uma pra gente, só pra de repente a galera aí, escutar e falar assim, putz, sou eu. Porque gera, para a gente, querendo ou não, gerar uma certa consciência, né? Porque a gente se coloca também, essa história aí, putz, parece comigo, parece comigo. E aí a gente tentar fazer com que a pessoa entenda que a contabilidade é uma gestão, não é somente, cara, quanto você está gastando. Tem, não, a pessoa já... O que você quer saber? Aí eu Fala, explico, não, olha, eu explico, assim. Mas tem também aquelas pessoas que, tipo, já tem ideia formada, não adianta muito você explicar, porque a hum, pessoa não vai querer ouvir. tá, Então, tem. entendi. É que nem eu falei Também, assim, aí é questão da consciência comportamental, e questão comportamental e cultural. Aí, assim, da minha parte, ok. Agora, assim, eu não tenho como. Assim, eu vou procurar fazer o possível para mostrar valor, etc., para a pessoa. A pessoa, eu não tenho como ir além, né, do entendimento dela, né, se ela vai entender, é da consciência de cada ser, né? entendi. Mas tem. Para que você quer saber? Aí eu explico tudo. Não vou te mandar. Então, assim, eu até peço, a pessoa não manda. Mas, assim, a empresa não sai do lugar. Tá. Esse é o Não sai do resultado. lugar, ou regride,
você vê assim, o faturamento não evolui, Poxa mas vida. não, sabe assim, tem uns que é tipo assim, meio caso perdido. É aquele que... Mas tem também, já tivemos também a grata surpresa de ter cliente que chega com essa intenção. Olha, eu quero expandir para o mercado estrangeiro, para o mercado de fora, e eu quero um profissional que me atenda, que me ajude a ter a contabilidade, que eu possa ver os números no balancete, que a gente possa trabalhar junto. Assim, gente, que máximo! Alguém que nos procurou para ter o trabalho de contabilidade. Que E, massa. e Vocês fazem esse trabalho também? Da pessoa que tem empresa aqui, quer ir para fora, porque existem uns outros critérios aí, né? De não, fazer. assim, é porque aí ela tem que ter tudo certinho, aí, assim, outros trâmites, aí são outros profissionais que vão fazer, né? Vamos supor, assim, dessa regularização de quando ela for para fora, qualquer coisa assim, aí são outros profissionais, mas, assim, a gente deixar a casa em ordem, se a pessoa também quer, isso a gente faz, Entendi. né? Isso aí, Bacana. isso tem Porque... também. Tem, E, tem de tudo, né? São pessoas. Então, assim, são relacionamentos, são pessoas. Por isso que é uma ciência de humanas, né? Então, assim, então, temos de tudo, temos de tudo. ciências humanas, hein? Tem gente que não quer Essa... saber de nada, mas tem gente que já quer saber. Eu curto mais as pessoas que querem saber. Quero saber. Essas aí são melhores para se Porque tem relacionar. troca, sabe? Assim, tem troca, É e você a debate, via de mão e dupla. rola. É a via de mão Exatamente. dupla. Você me dá aqui, eu te dou aí, você ganha bem, eu ganho daqui também. A gente vai fazendo essa troca, né? E assim, olha, eu já escutei também comentando sobre essa questão, a tecnologia está aí, o Dr. Google cada vez mais cresce. Dr. Google, gostei, né? Cada vez mais cresce. E essa questão de, tá virando tudo tecnologia, tá virando tudo automoção, né? Tudo automático e tal. Não vai precisar mais de empresas de contabilidade, não. Eu já escutei já esse tipo de assunto. Eu escutei de 2010, pelo menos. Em 2010 a Uou! contabilidade vai morrer. Sabe se essas previsões catastróficas, elas se renovam principalmente a cada 5 anos. Então, assim, eu já escutei em 2010. Aí nada aconteceu. Aí quando foi esse? Não, ó, estudos apontam que até 2015 a contabilidade vai deixar de existir. Aí vai chegando ali, até 2020, olha, certo, a contabilidade vai morrer, vai deixar de existir. E Hum, a gente já está renovando a previsão, acho que para 2025. Por quê? Porque essa análise nenhum robô vai fazer. Com quem que você vai debater? Com quem que você vai tirar hum, dúvida? Né? Se é empresa que é extremamente assim simples e não tem assim nada de muito complexo, a gente sabe que tem empresas hoje de plataformas que têm um público-alvo específico. ok. Resolve a vida ali, mas também não sai daquilo. E ok, tem É. espaço, eu acho que tem espaço para todo mundo. Uhum. Sabe assim, não é concorrência para mim, né? Porque não bate assim o público. Por exemplo, assim, dificilmente uma empresa dessas vai atender uma empresa mais complexa, é muito mais complicado, demanda mais atenção, porque tem muitos detalhes, é bem minucioso, você tem muitos estudos. Eu, Não. enfim, assim, eu acho assim, tem espaço para todo mundo. Uhum. É, o maior desafio é realmente assim, a gente conseguir mostrar o nosso valor, né? Show. Esse sim, essa sim esse é o desafio. Que Esse é massa. o desafio. E tem assim, o que você poderia nos aconselhar nessa questão de, para quem está iniciando, ou até para quem já está encaminhando, né? A empresa do cara já existe, agora ele começou a formalizar a empresa, abrindo CNPJ e tal. O caminho, o primeiro passo que ele deve dar, né, na questão de consciência, já que financeiramente, de repente, o cara não tem, ou ele acha caro.
o primeiro passo que ele poderia dar ali em termos de se organizar, de fazer uma gestão. Você poderia dar uma dica, uma sugestão do que Ah, o, fazer? o principal no dia a dia é ele não misturar as finanças dele com as finanças da empresa. O que é da empresa, o que é dele, é dele. Estipula um valor de salário, aqui eu vou viver com aquilo e eu não mexo em nada além disso para a empresa. Né? E isso é o principal. Então, você começar a ter essa disciplina Hum, já é um boa. passo assim muito importante. Esse é eu acredito que até é o principal, porque muito dessas empresas que a gente vê também que quebrou por falta de caixa, porque muitas vezes o sócio está lá sangrando caixa na empresa, não, eu tenho que pagar a escola das crianças, eu tenho que comprar um não sei o quê, pagar a luz de casa, e está lá sangrando o caixa da empresa e não tem empresa que aguente. Né? Entendi. E eu aprendi sobre quando você abrir uma empresa. Então, você é uma pessoa só, um empreendedor. Dividir, eu vou comentar isso com você e, de repente, para ver se ficou claro. Empreendedor único. Aí é dividir o que entrar em três. Aí o que eu aprendi foi: o primeiro é pagar a empresa, depois você pagar o caixa e depois você pagar você. Faz sentido? O pagar a empresa é pagar as contas da empresa? Isso. Pagar a empresa é pagar as contas da empresa. Aí o caixa é deixar, né, uma reserva ali para Tá, de capital de giro. capital e depois se Tá. pagava. Ou seja, você é o último a se pagar, no caso do empreendedor. E isso está, acho que, mais relacionado realmente para quem está começando, porque a empresa ela Isso. tem que ter como sobreviver. Ok. Ela Ok. tem que ter como sobreviver. Tá. Assim, não faz sentido o sócio já começar já tirando dinheiro para ele, entendeu? Aí vem a questão do planejamento, né? Se planejar. É claro que assim, não é recomendado você iniciar uma empresa, por exemplo, com um passivo bancário, empréstimo. Eu vou pegar o dinheiro Hum, emprestado no banco para começar a minha empresa. Não é o mais indicado. Pode acontecer, pode. Até o nosso amigo que a gente comentou, a gente sabe que começou assim. foi. Né? Mas ele mesmo diz que não Uhum. recomenda isso para ninguém. E não é mesmo recomendado. Então, quando a gente fala de capital social, é o capital dos sócios. Tá? Assim, o que é o correto, o mundo ideal, enfim. O que significa isso? Eu tenho intenção de abrir uma empresa, de trabalhar por conta. Então, eu tenho que estipular quanto que essa empresa vai me custar para começar a trabalhar. Então, eu tenho que ter a minha poupancinha, pessoa física, calcular esses valores e tentar imaginar assim, daqui 6 meses, quanto que essa empresa ainda vai estar me custando, até que ela consiga faturar por conta, viver pelas operações dela e não precisando mais de dinheiro da pessoa física do sócio. Esse é Ok. o capital social, é o capital que o dinheiro que o sócio tira de dentro do bolso dele, pessoa física, e investe na empresa. Nossa. Então, por isso que a gente fala assim, não vai tirando dinheiro da empresa, porque ela tem que começar a girar. Então, na verdade, quem vai estar injetando dinheiro no início é o sócio. Mas aí você tem que planejar. Até quando? Tentar ter um mínimo, né, de planejamento. A pandemia acabou atrapalhando muito essa questão, né? Antigamente Foi. você conseguia fazer planejamentos de prazos mais longos. Então, hoje, se você conseguir planejar uns 3 meses, beleza. Não Já. digo cumprir 100%, porque esse planejamento é para te dar um direcionamento, mas que você busque aquilo como alvo, né, para se atingir. Que massa. Gostei dessa dica. Gostei. Vou até fazer uma anotação aqui do que você falou, porque faz sentido muito, não só para mim, acho que para a grande maioria, que realmente, sim, sem planejamento não tem jeito, não tem jeito. Ou como a Lilian comentou, o mínimo, né? Ali, 3 meses, mas também é algo que eu já escutei de algumas pessoas que acaba
parando a pessoa. Tipo, ela não consegue dar o próximo passo. Sabe, a pessoa fez todo o planejamento, eu já vi, assim, o cara montou, ele mostrou a planilha para mim, montou a empresa, tudo planejado, nossa, magnífico, assim, sabe, tudo certinho. E aí, o que eu aprendi ali, olhando a situação dele, porque a empresa não foi para frente, ele não colocou ela em prática, ele era o cara do planejamento, mas ele não queria ter uma outra pessoa para fazer a execução. Eu falei, Ele não putz. queria? Ele não Ou queria ter não sócio, tinha? no caso. Não, não queria ter Ah, sócio, não não. queria pagar ninguém. Eu falei, cara, mas sabe, o que ele fez ali era mágico. Ou seja, tipo, cara, qualquer um queria ter uma pessoa que cuidasse dessa parte, porque a grande maioria, pelo menos conversando ali com empreendedores, quem está começando, quem já está no meio do caminho, que aquele que toma a decisão de querer empreender, ou tomar a decisão de ir à frente, ele seria mais do departamento de vendas, o cara que tem a coragem. E aí precisa contratar. Contratar alguém para fazer cuidar do outro departamento. Ou, se não quer ter uma pessoa, né, para todos os meses ali, tipo, cara, essa pessoa pode, que eu já escutei, essa pessoa pode me processar, essa pessoa chega atrasada. É, mas, assim, qual é a função que essa outra pessoa vai fazer? Então, assim, se ela vai cuidar da parte contábil, se é uma pessoa que você não quer correr esse risco, contrata um especialista em contábil. É algo que também eu estou falando isso porque eu aprendi isso também na prática, que era lá atrás, se eu tivesse conhecido a Lilian, tivesse aprendido algumas ideias, insights que a Lilian dá, eu já teria feito isso lá atrás, assim, eu não tinha condição de repente pagar uma pessoa fixa, mas para eu ter minha casa organizada, eu poderia ter contratado realmente um especialista para que, então, cara, A gente não foi... esfola ninguém, fica tranquilo, tá? A gente é justo, Ah, a gente não esfola ninguém, não. e, O e assim, justo, o justo. A o gente não justo, esfola ninguém, não. que Até porque é o parece... nosso ganha-pão. Mas, Sim, assim, o que a gente vende é conhecimento, exato. né? Mas, assim, a gente não esfola ninguém, não. A gente é justo, a gente não esfola ninguém, não. E assim, a impressão que a grande maioria tem é assim, putz, isso aí é muito complicado, né? É isso. É muito complicado, mas não dá o passo adiante que assim, de procurar saber o básico de como que funciona, ou entrar em contato para realmente assim, fazer um planejamento ou entender como funciona. Por isso que assim, vocês têm rede social, não tem, Lilian? Sua empresa? Temos. Rede social. E posta algumas informações ali, né? Que é o conteúdo Eu gratuito. confesso que está meio paradinha, né? Mas, assim, temos Não, mas planos para voltar a postar alguns conteúdos, sim. não, legal, mas tem informação porque eu já vi. Já Tem, cliquei, tem, eu já tem, peguei, eu já tem, peguei. E então assim, tem sim. é o primeiro passo. Então, no meu caso, no dia de hoje, eu vejo isso, cara. No meu primeiro passo é ir pegar uma informação para ver onde que me encaixa, mas claro, dentro do meu planejamento já está realmente, deixa na mão do especialista, porque eu vou cuidar da outra parte. Cara, é isso, né? Ah, não dá para Não ter encare como um custo, uma despesa, uma coisa penosa, pelo amor de Deus. Não, a não é essa a palavra. intenção, Lembrei, eu comentei isso com um amigo né? meu recente. A palavra é investimento, não é custo e É não isso aí. investimento. Quer empreender, quer crescer, cara, é investimento. É investimento, como a grande maioria fala hoje em dia, investimento em você. Então, assim, o fato de você ter uma especialista em departamentos, está investindo em você, que é a sua empresa. Você é a sua empresa. Exatamente, até porque a gente não tem como saber a fundo, ser especialista em tudo. Não tem Oh. como, né? É impossível, impossível. Então, assim, eu tenho que me esmerar em ser especialista naquilo que eu me proponho a trabalhar, né? E assim por diante. Porém, nada me desobriga a ter noção, conhecimento de outras áreas que não são parte da minha expertise. Então, assim, ter alguma noção de vendas, noção de outros hard, soft skills, que a gente está muito na moda, a gente escutar esses termos hoje, né? Uhum. Mas, assim, de ter essas habilidades, essas competências, desenvolver, claro, precisa, a gente tem que ter, assim, expandir conhecimento, expandir consciência, tem que ter isso,
né? Não é obesidade mental, não é isso, mas você tem que ter conhecimento, procurar entender de tudo, né? Para não ficar refém de nada nem de ninguém. Mas, assim, se tem alguém que que está junto com você, que é especialista naquele assunto, é interessante que tenha uma relação de confiança. Mas aquilo que você se propõe a fazer, seja especialista naquilo. Né? Porque não tem mesmo a gente ser bom em tudo. Né? A gente vai ter alguma coisa que a gente se destaca mais. Naquilo a gente tem que procurar ser sempre o melhor. Ou melhorar a cada dia, né? Mas a gente tem que entender de liderança, de gestão de pessoas, de vendas, enfim. É que a parte administrativa faz parte do meu dia a dia, né? Então, entre outras questões, né? Que massa. Bom, galera, chegamos aqui. Nossa, Lilian, obrigado Mas já? aqui. Para você ver, olha, passa tão rápido no sentido assim de informação que a gente acaba compartilhando. Esse bate-papo, como eu falo para galera, cara, é um bate-papo, uma conversa como se fosse tipo conversa de bar. Como eu aprendi com um professor meu, ele falou assim, cara, muitas empresas acabam morrendo antes de nascer. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha lá no bar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, tá todo mundo com várias ideias, porque você está num estado mais emocional, todo mundo com várias ideias, colocando tudo para fora, mas não tem ninguém anotando. Aquilo lá em 2005, quando ele me falou isso, eu falei, putz, faz sentido. E aí, no nosso bate-papo é isso. Putz, acaba passando mais rápido do que a gente imagina, porque, cara, eu E praticamente você vê, adorei. contabilidade é registro. É Aí, registro. tá vendo? Quem não registrou, tá vendo? Putz, cara. Lilian, eu quero te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo. Eu sei que, assim, cara, tá na correria danada, eu e a Lilian já tentamos aqui remarcar e conseguimos encaixar aqui um dia. Conseguimos encaixar. Muito obrigado aqui por você ter compartilhado. E, claro, pedir aqui, em nome de todo mundo aqui, alguma dica, sugestão que você poderia dar para a gente aprender a se organizar, aprender a se planejar. E que contabilidade não é só número. Não, não, é a ciência da riqueza. E qual. Aí, ó, boa. A ciência da riqueza, hein? Quem gostou dessa? Quem gostou Não, dessa? mas esse aí no Dr. Google tem, tá? Vocês podem procurar que tem, vocês vão achar lá, a contabilidade é a ciência da riqueza. Que E isso. você tem coisa mais bonita? Não, Não não tem. tem. E como que as pessoas, de repente, podem, Lilian, de alguma forma, encontrar caminhos, ou pela sua rede social, porque eu sei que você posta ali nos stories algumas palavras, né? Frase de Sites, empreendedorismo, de tal. liderança. Isso, para poder falar contigo, tirar alguma dúvida, ou te encontrar, como que a pessoa faz, ou até aqueles mais interessados poder te contratar referente à empresa, porque a ciência da riqueza é a contabilidade. Como que a gente faz para poder te encontrar? Claro que é assim que a Lília falar, eu também deixo ali na descrição como que a gente faz para encontrar a Lília nas redes sociais ou marcar um cafezinho. É, pode me procurar hoje no meu Instagram pessoal, tá? Pode Ah, falar ele aqui? pode, claro. Então, é o meu nome e sobrenome, @lilian.inhari. Né? A gente está fazendo algumas mudanças, até conversei um pouquinho antes com o Carlos, a gente tá mudando alguns pontos, a gente está remodelando o nosso modelo de negócios de contabilidade, a gente está percebendo outras necessidades de clientes que têm chegado, então, assim, a gente está formatando novos produtos, a gente está numa mudança bárbara aqui, e eu só tenho a agradecer, né? As mudanças que têm chegado, porque isso tira a gente da acomodação, daquela coisa do dia a dia, né? E eu só tenho a agradecer por tudo isso, agradecer pelo convite, pelo bate-papo, né? Você é uma pessoa que eu gosto demais, assim, eu só tenho a agradecer pelo espaço, oportunidade de apresentar um pouco mais a minha profissão, questão de bastidores, de dia a dia. Ah, É só agradecer, gratidão mesmo. eu que Muito, muito agradeço. obrigada. E eu que agradeço. Putz, que aula, assim, que aula. Parece que não, você pode não ter percebido, mas foi uma aula sobre realmente esses bastidores que, quando fala só da palavra, né, culturalmente, isso já tipo nos afasta ou nos assusta de alguma forma, mas você
delineou aqui assim um pouco sobre a contabilidade. E é legal. Então a gente vai acompanhar mais a Lilian lá nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição. Qualquer dúvida, comentário. E claro, galera, não deixe de curtir, dá uma curtida, ou como eu já ouvi falar, toma uma ação, ou curtida, ou descurtida. Não, é mais curtida, deixa um comentário lá com a gente também. E é isso aí, isso é um termômetro para a gente saber se vocês estão curtindo aqui o nosso podcast. Tá certo? Lilian, brigadão mais uma vez, e a gente se fala. Um beijão. Obrigada. Até mais.